Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Hoje, estamos aí começando mais um vídeo muito especial. Temos a presença de mais um Ace aqui no nosso canal, o Thales Donizete. Thales, muito obrigado pelo seu tempo aí, pela oportunidade de passar um pouco do seu conhecimento para a gente e para as pessoas que vão ver esse vídeo. E sem mais delongas aí, eu gostaria que você falasse um pouco, cara, assim, de você mesmo. A gente sabe que você foi o primeiro Ace do Brasil, se eu, me corrija se eu estiver errado. Queria que você falasse um pouco da sua vida pessoal. Fala um pouco de você aí, um pouco da sua carreira, sua trajetória e aí, por último, a cereja do bolo, como que você conheceu o Alteryx e tudo mais. Por favor. Beleza, gente. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Fico honrado aí em ser recebido por vocês. Bom, eu comecei a minha carreira em TI, né? Eu, na verdade, sou formado em engenharia de materiais, que não tem muito a ver com a área que a gente trabalha hoje, né? Formei na USP em 2014, só que eu comecei minha carreira em TI, né? Comecei numa parte mais de suporte a sistemas, enfim, eu fui crescendo um pouco, virei tech lead, mais essa parte de infra, de suporte e tal, e mais ou menos em 2017 eu decidi realmente migrar para dados, né? Aí fiz eu lembro que no começo eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Antes eu já fazia um pouco, como na minha função de tech lead, eu já fazia um pouco de reportes, né, KPIs, eu mexia com clique, mexia com fazer muita coisa em Excel, né? Acho que todo mundo começa um pouco em Excel. Mas aí lá por 2016, 2017, eu decidi fazer um curso da Udacity, que é uma nanograduação, na verdade, né? Acho que existe até hoje, inclusive. E era uma nanograduação focada em análise de dados para negócio, né? Utilizando Alteryx e Tableau. Né? E foi, na verdade, o meu primeiro contato com Alteryx. Oi? Desculpa. Não, eu falei que legal, porque não é comum, né, a gente ver alguns cursos assim que tem Alteryx. Uhum. Então, eu achei, aí, assim, acho que como todos vocês, quando você tem a sua primeira experiência com a Alteryx, é aquele uau, né? Tipo, pô, como é fácil mexer com essa ferramenta, eu não preciso saber um monte de coisa, de programação, até porque, assim, até quando você está mexendo com Excel, é um pouco chato, né? Algumas coisas de você aprender, as formulinhas, pivô, se for trabalhar com VBA, às vezes vai essas errar. coisas, né? Ou então começar automatizando coisa com VBA. Enfim, eu achava chato, pelo menos. Só que quando eu comecei a mexer com Alteryx, eu fiquei super empolgado, cara, com essa parte, assim. E também tinha a parte do negócio que eu já entendia, assim, por ter sido tech lead antes, eu já tinha muita noção, né, de como... Eu não tinha muita noção, mas usava muito no trabalho essa questão de gerar valor com os dados, né, com os KPIs e com performance da operação e tudo mais. E daí eu fiquei, assim, bem entusiasmado com a Alteryx, com a possibilidade de poder fazer análises, assim, muito rápidas e aprender as coisas muito rápido. Eu jogava no Tableau e tinha essa integração com o Tableau legal também, né? Uhum. E aí fiz o meu projetinho, meus projetos lá nesse curso, e aí comecei a me meter que eu sempre, assim, eu sou muito autodidata, assim, no sentido de que eu sou curioso, né? Pego um assunto, assim, eu começo a entrar, eu gosto de entrar até o fim, né? Eu gosto de saber o mínimo detalhe. Então, eu comecei a ir atrás, né, de comunidade, de conteúdo. Eu achei a comunidade do Alteryx, primeira vez que eu vi também, achei uma comunidade bem legal, bem interativa. Ainda não existia a comunidade em português, né? Mas até a própria comunidade em inglês, bem interativa, bem receptiva. E aí comecei a responder perguntas lá no fórum, né? Comecei a viciar em fazer isso só fazia eu aprender mais e mais e mais. Vicia, né? Mesmo.
É um caminho sem volta. A gente que diz. É um caminho sem volta. Pois é. E assim, o meu primeiro emprego em consultoria mesmo foi com Tableau, na verdade, né? Porque Tableau, acho que a empregabilidade, até o uso de Tableau é maior que no Brasil, né? Enfim, aí eu entrei na consultoria trabalhando com Tableau. Logo também, como eu falei, já fui atrás de certificação, me certifiquei em Tableau, aí comecei a trabalhar com clientes, aí alguns clientes usavam Alteryx também, e aí foi evoluindo isso, me aprofundei também, mas gostava mais, né, na verdade, de Alteryx, porque eu nunca fui muito bom desenhista ou projetista de painel, né? Então, assim, eu gostava do Tableau, mas, assim, eu nunca ficava satisfeito com os meus painéis. Eu olhava o painel dos outros, caramba, que bonito, meu, pô, eu não tenho noção de cor, eu não tenho noção de posição, não tenho noção de... Eu te entendo. Assim, sabia muito do back-end da ferramenta, assim, né, a parte de... muita coisa que o pessoal tinha bastante dificuldade, por exemplo, essa parte de cálculo de LOD, né, de Level of Detail no Tableau, o pessoal, nossa, achava super difícil. Eu me interessava bastante sobre isso, porque se você domina isso, é bem legal que você consegue trazer muita interatividade, né, no seu dashboard do Tableau. Mas, enfim, eu gostava dessa parte, mas não gostava da parte de ficar entregando painel bonitinho para o cliente, né? E, na verdade, é isso que impressiona mais, geralmente, o cliente. Não deveria ser, mas, assim, o que impressiona, no fim das contas, é isso. Eu falei assim, não, acho que eu posso me aprofundar e trazer mais valor com o Alteryx, né? E, enfim, continuei na comunidade, bem ativo, e assim, eu também sempre me interessei em participar de eventos de dados, participar das comunidades de ferramentas em São Paulo também, né? E até antes da pandemia, existia bastante coisa, né? Depois eu acho que, depois que veio a pandemia, depois acho que até deu uma diminuída, né? Mas antes da pandemia, a comunidade de Tableau, tinha os user groups de Alteryx e tudo mais, eu comecei a me envolver bastante também, né? E, por si só, como pouca gente conhecia ainda Alteryx no Brasil, não tinha ainda tanto uma adoção, eu comecei a me inscrever em dar palestra de Alteryx, em falar sobre Alteryx, né? Em eventos pequenos de dados, eu lembro da minha primeira palestra foi no DBA Brasil, que é um evento, uma comunidade de DBAs, né? Mas que fala também muitas coisas de dados, né? Mas, enfim, aí comecei a falar de Alteryx em várias outras vertentes. Eu participei também me voluntariei para dar aulas de Alteryx para pessoas que estavam desempregadas, que queriam arrumar um emprego em TI. Interessante. Participei de várias iniciativas. Fiz um blog, né? Fiz o Alteryx para Todos, que na época, antes da comunidade em português, eu decidi criar um conteúdo no Alteryx para Todos. Enfim, comecei a correr atrás disso, né? E fora isso, respondendo as perguntas no fórum. E nisso, acho que eu chamei a atenção do pessoal lá da Alteryx, lembro a responsável pelo programa esse me ligou, e em 2019, então eu fui chamado para fazer parte do programa esse. Interessante, legal. Mas quando você começou a palestra, assim, você mesmo que buscava os eventos, falava, vamos me inscrever para palestrar, e aí você falava com as pessoas, tipo, eu quero participar do evento. Exatamente. O pessoal, esses eventos de dados, eles geralmente são bem independentes, assim, bem abertos, né? Se você quer falar sobre um tópico que é relevante ali para o mercado, obviamente, assim, acho que ter um networking ali, conhecer algumas pessoas que são referências na área também é importante, né? Para você ter um pouco mais de credibilidade também, né? Só que foi bem isso. Tem um evento X, então tá, vou lá palestrar. Tem uma oportunidade Y ali de ajudar alguma coisa, vou lá.
E como é que você sentia a galera nessas palestras? Assim, o pessoal conhecia, já tinha ouvido falar? O que eles achavam de ser uma ferramenta user-friendly, né? Porque sei que tem gente que tem preconceito com isso. Como o cara fala, caramba, cadê meu código? Isso daí é uma desgraça, tá acabando com o meu código. É tipo isso, né? Hoje já muda um pouco isso, né? O pessoal já vê esse low code com melhores olhos, né? Mas acho que há 3 anos atrás, acho que já não era, né? Você comentou 2019, né? O pessoal, eles, assim, tem muita gente que tinha resistência com relação ao preço, né? E sempre ainda tem, né, na verdade, né? O preço do Alteryx aqui no Brasil, ele é um pouco salgado, né? Mas muita gente gostava, assim, da facilidade da ferramenta. Assim, uma outra coisa é que, assim, o mercado do Brasil, o pessoal é muito Microsoft, né? Muito Microsoft, agora está crescendo bastante Google também, tem crescido nos últimos anos, mas o pessoal da Microsoft acha que se é fora da Microsoft não é bom, né? Então, assim, teve muita resistência nessa parte, né? Inclusive, já participei de live, essas coisas com o pessoal da Microsoft, eles sempre tem aquela panelinha lá, aquele preconceito com ferramenta que é fora da Microsoft, né? Então, existe um pouco essa barreira e o fato de não ter muito conteúdo em português, pelo menos na época, só ficava meio assim também, né? Mas quando eu fazia as demos, né, mostrava, o pessoal gostava, era até bem receptivo com relação à facilidade da ferramenta. Por você ter sido voluntário, coisa do tipo assim, você que meio que se voluntariou para trabalhar com o user group, ou foi tipo mais um convite? Você falou, não, tá bom, eu assumo a bronca, ou você sabia que ou não existia user group? Como é que foi criar esse user group em São Paulo? Então, existia o user group já, assim, ele era dominado por uma consultoria, só que assim, uma coisa que eu sempre gostei de comunidade, eu não achava legal o jeito que o user group era comandado, né? Inclusive, foi até por isso que eu acho que mudou um pouco a liderança do user group na época. O pessoal eles basicamente faziam um evento dentro de uma consultoria, não vou falar o nome aqui, mas tinha uma consultoria que dominava ali, né, o evento, e eu não achava correto, porque user group eu acho que tem que ser aberto, né? A gente não é um evento comercial, né? Existem eventos comerciais, a consultoria quer fazer um webinar ou fazer um evento deles mesmo, patrocinado por eles, é uma coisa. Agora, você está pegando uma comunidade de usuários de uma região, né, grande ali, e assim, monopolizando na sua consultoria. Então, eu sempre fui contra isso, né? E aí foi o momento que eu comecei a falar, quando eu tinha contato com o pessoal, comecei a ter mais contato com o pessoal da Alteryx, eu falei assim, não, gente, a gente tem que mudar essa história desse user group aqui no Brasil. E aí, nessa época ainda, até essa consultoria que dominava o user group, eles começaram a largar um pouco também, porque o user group ele tem que ter uma cadência, né? A gente tem 4 user groups por ano, né? Tem o Q1, Q2, Q3 e Q4. E aí eu falei, não, vamos mudar isso. Aí eu peguei e meio que falei, não, tudo bem, eu vou atrás, eu organizo, eu tenho, né, uma rede boa, né? Já que eu já tinha a rede de participar dos eventos, de participar da comunidade de Tableau aqui no Brasil, que já tinha um pouco mais de gente também, e, enfim, conhecia pessoas da área de dados. Eu falei assim, não, deixa eu tomar isso aqui e vamos tentar fazer algo diferente aqui e tirar isso dessa parte comercial aí. E foi isso que eu tomei a responsabilidade de liderar o user group. Nessa época que eu assumi a liderança, a Flávia, né, vocês já até entrevistaram a Flávia, ela entrou na Alteryx também, então ela me deu bastante ajuda com isso. Porque não é fácil organizar um evento, né, chamar os clientes. Na época ainda era presencial, então eu tinha que arrumar um lugar também para fazer o evento. Então, assim, não era fácil criar conteúdo, criar agenda. Só que eu acho que foi uma boa mudança, assim, né, para os rumos do user group, porque isso aí, da gente mudar esse formato e trazer mais para o público, surgiram muitos talentos aí de Alteryx para o mercado, né? Eu acho que o user group é uma porta aí para esses novos talentos aparecerem e se destacarem.
Sim. Até pela oportunidade que tem, né? Desculpa aí, Hannes. Nada, que isso. Falando um pouco sobre essa agenda, né, de user groups, a gente sabe por causa da pandemia, né, os últimos foram online. Vocês pensam iniciando, né, tá mais fácil essa abertura, voltar presencial ou continuar online, mas em algumas delas fazerem presenciais? A gente tem... Eu sou muito a favor de voltar ao presencial, né? Eu gosto de ter... Eu acho que é legal ter o virtual para dar acesso às pessoas que não moram em São Paulo, né? Sim. Mas eu gosto da ideia do presencial para a gente poder ter uma conexão maior ali entre as pessoas que estão fazendo parte do evento. A ideia era fazer que a gente transmitisse um presencial, né? Porque aí o pessoal do virtual poderia ver também o evento. Participar, né? A gente abrir um pouco mais. Agora, acho que as grandes dificuldades que a gente está tendo para voltar ao presencial, uma é a mudança da estrutura da Alteryx. Antes, por exemplo, a gente tinha uma pessoa de marketing que ficava mais próxima, né, do user group. Então, essa pessoa de marketing, ela conseguia contato com lugares para a gente arrumar um lugar para fazer o evento que tivesse uma estrutura decente, assim, né? E assim, por mais que eu tenha contatos, tudo mais, para mim achar isso aqui, eu não estou mais morando em São Paulo, eu estou em Atibaia. E o Carlão também está em Americana, e o Marcos está em Ribeirão. Então, assim, a gente está um pouco mais longe. Então, a gente tem essa ideia, mas não está fácil agora de voltar para o presencial em São Paulo. Mas com a Flávia parece que vai vir para o Brasil em março, e é possível que a gente faça o Q1 presencial, sim. A gente está conversando com ela para a gente ver, né? Tem várias questões, tem verba, tem questão logística, preparação do evento. Não é tão simples fazer um evento presencial, por mais que a gente goste, né? Mas a gente tem essa ideia, assim. Dá muito mais trabalho que o online, né? De certa forma. É só apresentar a tela, né? Tipo, basicamente, tem um negócio esse na internet. O online a gente gasta um tempo também preparando conteúdo, né? De qualquer maneira, preparar o conteúdo, a agenda, chamar as pessoas, o formato, toma um tempo também, mas com certeza, assim, muito menos do que você ter que organizar um local, receber pessoas mesmo, né? Diferente. Com certeza. Não é só mandar um link, né, com o dia, a gente arruma uma agenda, cria o conteúdo e manda o link. Exato. Legal. E você comentou, né, bem no início que você conheceu o Auto através de um curso online. Mas, porque normalmente hoje, né, a gente vê já algumas empresas já pedindo a ferramenta, né? Pelo menos o core, então, já que você faz mas que você tenha um certo conhecimento. Naquela época, quando você começou a trabalhar assim, você entrou numa empresa e aí você apresentou, ou quando você entrou numa certa empresa ou numa consultoria, o pessoal já falou para você, você vai trabalhar com essa ferramenta, né, com essa questão do Alteryx? Não, então, como eu falei, eu comecei como consultor de Tableau, né? Eu estava com essa vaga de Tableau aí, né? E trabalhando com Tableau, eu acabei eventualmente pegando algumas coisas de Alteryx, porque tinha clientes que tinham já Alteryx, né? E aí, a partir disso, eu fui tirando uma experiência mais prática, fui tirando certificações, né, de Alteryx. E aí, nisso também, na própria consultoria, eu já falei, quero ficar mais focado em Alteryx. Aí começaram a me colocar em projetos que seriam mais com foco em Alteryx, para eu desenvolver em Alteryx, né? Mas eu acho que, assim, além obviamente que tem experiência prática, mas a questão de estar presente na comunidade respondendo ao fórum, me deu uma capacidade mais ampla de entender tudo que o Alteryx poderia fazer, porque o fórum, ele traz uns problemas, assim, também bizarros, assim, sabe? E se você para ali para resolver, você tem que pesquisar, né, ir atrás, enfim. Você tem que gastar umas horinhas dependendo, né?
Acho que eu, os meninos aqui, a gente normalmente quando tem um desafio bem complexo, uma dúvida de algum usuário ali, já teve casos que a gente gastou umas horinhas para tentar resolver. Então é bom, porque, claro, você perde esse tempo, mas para mim não é uma perda de tempo, porque você acaba aprendendo mais sobre a ferramenta. E se caso aparecer novamente, já resolve fácil. Mas o conhecimento que você ganha é bem melhor. Acaba que no dia a dia no trabalho você tem acesso a um tipo de processo ali, né? Que, putz, não vejo nada de geoespacial. E aí vem o fórum e você acaba descobrindo mais sobre aquelas ferramentas. Mas eu queria saber do... Desculpa, Nicolas, quer falar? Não, eu só queria comentar uma coisa sobre a comunidade. Assim, na comunidade tem 2 problemas, né? O problema é que a pessoa pergunta e responde antes do Carlos, né? Porque é meio difícil. Normalmente lá ele chegava lá, é uma coisa que a gente até brincou com ele no vídeo, fala, caramba, Carlão, vocês estão... Deixa um pouquinho pra gente. Meu filho tá participando do vídeo. Mas o que eu ia perguntar era nessa época, né? Então você fez o curso, a micrograduação, e você sendo autodidata, o que você usava de fonte para aprender sobre o Alteryx? Assim, óbvio, a comunidade, não sei se tinha tanto conteúdo quanto tem hoje, mas o que você usava para consumir, para aprender? Como que você fazia? Então, o próprio curso já dava uma base boa, mas eu usava, sim, a comunidade, os docs, o help, assim, uma coisa que acho que poucos iniciantes sabem é que cada ferramenta no Alteryx tem um exemplo, né? Então, você abre o exemplo da ferramenta e começa a dar uma fuçada, geralmente você consegue entender bastante o conceito daquela ferramenta e começa a aplicar ela em diversos casos aí. Então, sim, eu usava muito esses recursos que tinha mesmo, né? Não tinha muita... Eu nunca... Acho que no começo eu não vi nada de vídeos, assim, ou material mais interativo, digamos assim, de Alteryx, né? E assim, até quando me perguntam, iniciantes, falam assim, me recomenda um curso aí. Cara, eu acho que tem tanta coisa, hoje em dia mesmo, tem tanta coisa na comunidade que se você começa por lá, não sei se você precisa de curso, pagar um curso, ou, entendeu? A não ser que você tenha uma necessidade muito urgente para algum caso muito específico, mas tirando isso, se você está ali entrando, eu quero aprender a Alteryx, tem uma vaga de emprego, ou tem uma coisa que está precisando do meu trabalho. Cara, mete a cara na comunidade, dá uma fuçada lá, que tem conteúdo pra caramba. Isso é verdade. Tá tudo organizado, né? O que eu acho muito bom isso lá, que tá tudo organizado, por onde você deve começar, quais ferramentas você deve saber antes das outras. Isso é muito bom, porque às vezes você começa a estudar, sei lá, qualquer tipo de ferramenta nova no YouTube, não vou pagar nenhum curso, vou aprender Python aqui sozinha. Putz, e aí, né? Tá misturando, né? Você pode aprender em vários sentidos diferentes, começar por vários lados, e é bom a comunidade que dá uma direcionada. Fora os desafios, né, semanais que a gente tem, as trilhas de aprendizado. Só que eu vejo, eu até comentei com os meninos, até com o Carlão também, a força de vontade também da pessoa. Às vezes ela quer procurar um curso porque para ela é mais fácil, né? Que ela vai ver o curso ali e vai aprender. Só que se ela gasta uma energia para pesquisar na comunidade, detalhar ali, fazer as lições extrativas, fazer desafios, ver a parte da documentação, ela aprende muito mais às vezes do que um curso. Só que ela não tem essa força de vontade, né? Ela não quer gastar esse tempo. Eu acho que o interesse também é que eu falei, eu sou uma pessoa muito curiosa, então chega ali um tópico ali para mim, eu não tô não resolvi, eu quero saber o detalhe lá, por que o cara tá fazendo aquilo, por que tá fazendo Y, X, enfim. Aí assim, quando você vai pesquisar a fundo, você acaba encontrando, né? Muito conteúdo tem ali, já disponível, não é nem tão difícil de encontrar o conteúdo, então... Sim. Isso leva até uma pergunta aqui que eu tenho, acho que eu já te perguntei isso uma vez, mas não lembro muito da resposta. Assim, você é uma pessoa que tira bastante certificação, desculpa, meu filho tá aqui, gente, mas isso faz parte do vídeo. Mas como é que você faz para organizar os seus estudos, assim, quando você fala, putz, eu quero aprender tal coisa? Como que você se organiza? Você tem alguma rotina já pré-estabelecida, ou coisas do tipo? Sim, eu geralmente gosto de colocar meta, né? Então, por exemplo, eu marco uma prova, a primeira coisa que se eu estou focado na prova, eu já marco a data da prova. Isso aí já vai me pressionar a ter a minha rotina, né?
E aí, sim, geralmente, quando eu estou focado na certificação mais difícil e tal, eu consigo, geralmente eu reservo de 1 a 2 horas por dia, né, para estudar para aquele conteúdo, para aquele tópico. E eu tento organizar uma trilha também, né, de estudos, que é geralmente baseado em algum guia de certificação, que as ferramentas, na maior parte, elas providenciam um guia de certificação, né, o que você deve estudar, o que você não deve, enfim. Aí eu coloco uma rotina de estudo de 1 a 2 horas, divido por tópicos. Eu gosto de fazer eu não gosto só de estudar teoria também, eu gosto de meter a mão na massa, né? Então, de preferência, eu gosto de ter problemas práticos também, eu geralmente incluo isso na minha rotina de estudo, até porque a maioria das certificações tem alguma coisa ou outra de parte prática. E é isso, definida a data, eu já tenho meio que essa rotina traçada e eu me pressiono a estar consumindo o conteúdo ali, e me preparando para a prova. E, assim, eu não gosto de mudar, às vezes tem como, né, de reschedular, se não está se sentindo seguro, aí dar uma reagendada, né, na prova e tudo mais, mas eu gosto de pagar para ver, mesmo se eu não tiver 100%, porque nem sempre você vai se achar né? 100%. Eu literalmente já paguei para ver mesmo, porque paguei e não passei, né? Mas, enfim. Mas você consegue organizar bem com a sua rotina de trabalho, porque, né, enfim, home office, é muito comum ficar até mais tarde. Você define um horário, vou parar até aqui de trabalhar. Como é que você faz aí para dividir com a sua geralmente eu bloqueio o calendário até, né? O meu calendário de trabalho, o pessoal também, né? Então, quando eu estou focado, obviamente que eu tento tirar, às vezes, né? Por exemplo, acabei de tirar uma certificação X, né? Quando eu tirei a certificação Expert, eu falei assim, vou dar um tempo também, porque então, assim, uma atrás da outra, literalmente, você não consegue funcionar bem, né? Mental não fica bom, mas sim, eu tento achar dentro dos dias da semana, horários fora do expediente ali, que eu consigo dar uma estudada. Tem vezes que é bom, né? Porque a certificação tem a ver com o que você está trabalhando, então você acaba, né? No meio do trabalho, se aprofundando em alguma coisa ou ligando um tópico ao outro ali daquela certificação que você estava estudando. Mas, no geral, sim, eu procuro definir uma rotina regrada ali, pelo menos até atingir o meu objetivo. Uhum. Teve alguma muito, assim, que te marcou, de muito difícil ou diferente do que você imaginava? Não sei se você vai falar expert, porque a gente está ansioso para falar sobre isso. Mas teve alguma? Com certeza, acho que foi, sim. A expert foi na verdade, foi a única que eu reprovei mesmo, né? Tipo, reprovei quando eu paguei e reprovei, no caso, né? Porque a expert realmente ela é uma prova bem difícil, né? Não é fácil, não. É uma prova que ela assusta, né, um pouco, porque o tempo, apesar do tempo, agora acho que eles estenderam para 3 horas, se eu não me engano, de prova, até as 3 horas não acho que seja um tempo tranquilo, porque realmente é uma prova que você tem que fazer muita coisa, né? E é uma prova prática, então são vários problemas dentro de uma questão, né? Então, uma coisinha que você esquece ou outra ali, acaba, ou no meio. E assim, a grande coisa é que no meio, se você está no meio do problema e você está dando alguma coisa errada, aquilo te dá pelo menos eu... Desestabiliza. Isso, exatamente. Não tá saindo o resultado que era para sair. Porque na prova eles até falam assim, o resultado deve ser mais ou menos nessa linha. Obviamente eles não dão um resultado, mas eles meio que tentam te guiar para o formato que tem que ser a resposta, né? Então, você sabe se você está na linha ou não, né? Ou se você está muito fora ou não. E quando você está muito fora e não está conseguindo resolver o negócio, bate um desespero. Mas é claro que, assim, depois eu fiz a prova 3 vezes, na terceira vez eu já estava mais safo, assim, então não desesperei tanto, né? E quando eu vi alguma coisa talvez não estava dando um pouco certo, eu pulei para outra questão e consegui administrar melhor o tempo. Né? Legal. Mas
Mas é uma prova difícil, sim, é uma prova que exige muito, ela é cansativa também, né? Falei, as 3 horas você usa, pelo menos eu usei no talo ali, e uma prova que abrange muitos conceitos também, né, de analytics. Então, não é só... O Alteryx ele já abrange muita coisa, né, dentro da ferramenta. Então, aí você tem que saber conceito de preditivo, de machine learning, você tem que saber conceito de spatial, você tem que saber conceito... Não só usar as ferramentinhas, mas saber os conceitos, porque os problemas vêm baseados nesses conceitos aí, né? Os problemas vêm naquela respectiva área. Então, para interpretar, você tem que interpretar, criar a solução no Alteryx, verificar a resposta, bater a resposta e tudo mais, não é fácil. Não foi nada fácil, não. Me desgastou bastante mentalmente a parte da preparação, né? A parte da preparação e o pós-prova também, você fica assim... E demora para sair o resultado, tá? Não sai na hora? Não sai na hora, não? Não. Sério? Então, assim, a ansiedade também que fica para você esperando, demora... Assim, no meu caso, demorou uma semana. Nossa! É um sentimento após a finalização, ele é duro ainda. Você fica, acho que deu, aí vai lá, não deu. Pô, foda isso. Não. Nossa, deve ficar esperando uma semana. Você já fica desesperado para fazer a prova. Você fala, nossa, fui muito mal, né? Não vou conseguir passar. Ainda espera uma semana para receber uns resultados negativos. Que você foi mal. Para terminar de tirar a faca, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte. Só um adendo também. Comparando as outras provas, né? A Core e Advanced, ali a gente tem algumas interpretações tranquilas. Claro que uma pergunta ou outra a gente tem uma pegadinha. Mas como que é a interpretação da Expert? Você consegue interpretar ela 100%? Assim, ela é tranquila para ser interpretada? Ou realmente tem alguma coisa que não pega? As questões da Advanced, elas são uma base, aquelas questões práticas, né? A Advanced sempre tem 4. A Core acho que agora tem algumas também, mas enfim, a Advanced antigamente tinha 4 questões ali práticas, né? Elas dão uma base, só que eu acho que na Expert ela entra mais em muito detalhe, assim, sabe? O problema, ele entra em muito detalhe. Ele fala, você tem que fazer isso, e isso, aquilo, mas não esquece disso, considerar isso, considerar aquilo. Enfim, o problema, ele é extenso, né? Não é uma sentença ali, ou 2 sentenças, 3 sentenças, e chegue na solução. E te dá uns parâmetros e chegue na solução. Não, é um problema mais extenso mesmo, que você tem que entender o conceito analítico. Entender o conceito analítico por trás, né? Transformar isso numa solução em Alteryx, e não pode esquecer, né, dos detalhes, são muitos detalhes, e isso que acho que pega bastante nessa prova, porque às vezes você acha que beleza, mas esqueci um detalhe, né? Esqueci um detalhe, já modificou a resposta. Mas Sim. Tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E aí é um texto realmente mais extenso, que você tem que ir detalhe por detalhe, até na hora de revisar ali, cumprir esse check, cumprir esse outro, cumprir esse outro, cumprir esse outro. Então tá, beleza. Tá. Eu acho que... Interpretar em inglês ainda, né? Isso que é... exatamente. A prova, até onde eu sei, não tem em português, né? E assim, os tópicos não são fáceis também, não é uma preparação, preparação de dados, sei lá. Uma limpeza, né? Você tem que mexer com IDB, você tem que mexer com ferramentas preditivas, você tem que mexer com Spatial, tem que mexer com Reporting, que eu acho horrível de mexer no Alteryx, né? Tem os Analytic Apps, que não é fácil também, porque até que é a mais fácil, mas assim, se você for pensar, não é tão fácil, porque tem o Chain da Analytic App, que você tem que montar toda a estrutura, a lógica, enfim... são conceitos bem avançados mesmo. Eu acho que é uma prova que ela faz jus do nome Expert, não à toa, só tem acho que 40 e poucas pessoas que passaram essa prova mundialmente. Então, caramba, bem pouco. No Brasil, é só você, Thales? Ou tem mais alguém no Brasil que tenha? Até onde eu sei, tem uma outra pessoa, até trabalhou comigo, o Alan. Ele não é muito presente na comunidade, mas ele trabalha numa consultoria também. Ele foi o primeiro a passar, inclusive. Eu passei depois dele. E
acho que ele fez 2 vezes também, passou. Mas acho que só no Brasil são só nós dois, até onde eu tenho. Bem pouco, né? Assim, o Ele Brasil, expira também, cada 2 anos? Expira a cada 2 anos. Então, teoricamente... Sacanagem. Sacanagem. Ano que vem eu tenho que fazer, se eu quiser manter, eu tenho que fazer ela de novo. Não sei, vou pensar bastante. Mas eu acho que sempre expert, velho. Eu ia falar isso. É um advance de beleza, mas, cara, até por ter pouca gente, né, no mundo e tudo mais, os caras tinham que pelo menos, né, dar uns 3 aninhos aí do Lambuja, mas faz parte, né? Tá mudando um pouco o conceito, né? Eles estão mais focando no designer cloud também. Acho que vai mudar um pouco essa estrutura de certificações. E já teve muito feedback também, até na comunidade ACE, sobre uma certa discordância do formato do exame, né? Porque realmente, em certo ponto, até vejo isso também, que o exame ele foca muito em resolução de problema analítico. Claro, você usa o Alteryx para isso, mas eu não sei se ele foca tanto em saber a ferramenta em si, os detalhes da ferramenta. Aí você pode discutir, né? Mas o Alteryx na prática é isso, né? Você tem que resolver problemas analíticos. Aí tem esses certos 2 grupos que falam assim, eu não queria ficar fazendo uma prova onde eu sou baseado, o meu conhecimento é baseado na minha resolução analítica. Eu queria fazer uma prova de conhecimento de Alteryx. Então, eu não sei. Eu lembro de algumas questões da Core mesmo que o tempo é curto, né? E eu não sabia como fazer. Eu fui lá e fiz no Excel, sabe? Porque tanto faz a ferramenta. Eles davam uma base de dados e tinha que chegar no valor. Tanto faz onde você vai fazer. Então, realmente, verdade, faz sentido. Interessante. Nesse caso da Expert, você tem que fazer em alta, você tem que entregar um fluxo. Sim, né? Então, sim. eles analisam o fluxo, então não tem nem para onde correr. Então. E falando de cloud, como que você vê? Você acha que o pessoal ainda... Claro, a gente tem uma maturidade, né, para todo mundo ir para o cloud, mas como que você vê esse formato que eles estão seguindo? Eu também não sei se você já começou a mexer, né? Se você já tem alguma experiência prática mesmo. Com o Designer Cloud eu mexi muito pouco, né? Eu vi alguns betas aí, acho que já vi até vendendo, acho que já estão vendendo já no site, né? Sim. Mas enfim, cara, assim, tem alguns pontos, né? Primeiro, eu acho que, assim, eu falo, não sei se vocês têm algum problema de eu falar dessa questão do viés, mas eu acho que, por exemplo, a Alteryx demorou um pouco para fazer esse shift para cloud. Tá? Eu acho que eles estão demorando. Tem vários outros competidores, até menores. Cara, tem um cara que era Ace, que ele está fazendo a própria ferramenta dele de cloud, que é bem parecida com a Alteryx, inclusive, mas que, muitas pessoas já usaram e falaram, isso aqui tá ótimo. E assim, o Alteryx está com uma grande dificuldade de migrar a versão desktop dessa paridade com a de cloud. Né? E aí, nesse processo todo, eles adquiriram a Trifecta, e aí eles estão tentando usar a Trifecta para ajudar na engine, né? No back-end lá do cloud, só que está demorando, né? Esse tempo do go-to-market aí deles tá difícil, né? Então, assim, tem muitos desafios ali, né? Porque a experiência do designer, ela é muito associada à sua experiência local, né? Você tem os arquivinhos lá, os seus Excel na sua pasta, e você pega e faz sua análise rapidinha lá. Então, aí o Alteryx ele ainda é muito ligado a essa parte desses analistas ali, analista financeiro, analista, né, que usa mais o Excel ali, né? E realmente migrar essa experiência para o cloud não é fácil, né? Não é fácil. As pessoas acostumarem, vou ter que colocar meus arquivos lá no cloud, aí tem empresa que já começa a falar assim, onde vai ficar esses caras? Né? Questão de compliance, né? Questão de compliance. Aquele outro produto, o Auto Insights, o Auto Insights, ele tem muita resistência, todo mundo gosta dele, assim, os clientes, quando faz demo, eles adoram, mas quando tem, você tem que pegar um fluxo do designer e jogar o seu dado preparado para a nossa cloud, do Auto Insights, aí os caras já... pé atrás. Para armazenar esse dado lá, né? Então, assim,
eu entendo a dificuldade deles mudarem a ferramenta para o cloud, né? Mas está surgindo muitos outros competidores, tudo mais, e enfim, eu não sei como é que vai ser esse time aí. Obviamente que eu acho que é uma boa ideia. O futuro, assim, tá muita coisa migrando para cloud, mas eu não sei como se vai realmente, se a Alteryx vai alcançar realmente o sucesso que eles estão esperando. E tem algumas outras dúvidas em relação ao server também, né? Aí estão tentando integrar o cloud com o server um pouco, a parte de orquestração, mas isso ainda também não é nada claro para quem usa, para os clientes, até para a gente que é esse que vê geralmente as coisas com uma certa antecedência antes de sair para o público. Enfim, assim, eu não tenho problema em falar sobre isso, mas assim, eu já até dei esse feedback assim em vários outros lugares, mas eu ainda vejo um pouco, eu estou um pouco cético quanto a essa mudança para o cloud. Preciso ver mais ação, né? Ver mais conteúdo, ver mais casos práticos, ver mais os casos de sucesso também. Uhum. Eu acho que, de certa forma, vai baratear, né, para o cliente final, o que talvez faça com que eles, não sei, posso estar falando uma grande besteira, mas que eles acelerem esse processo, porque para o mercado brasileiro, que o maior problema sempre foi o preço, vai acessar, né, as pessoas vão conseguir ter maior acesso e a Alteryx vai vender, não sei, o que você acha? Faz sentido? Então, eu não vi muito a questão do price, mas o que eu estava percebendo é que realmente o custo por licença seria mais barato, mas eles ainda querem fazer tipo não, você tem que comprar o mínimo de X usuários, né? Pacote. Então, aí eu não sei como é que vai ser essa parte do price. Pode ser sim que fique mais acessível, né? Vai ter que ter algum diferencial, né? Vai. Tem que ter algum diferencial, de fato. Eu acho que é isso que eles também estão ainda com. A ferramenta é muito boa, né? A ferramenta faz muita coisa e eles estão abrindo cada vez mais o leque, né? A parte de machine learning, em geral. Então, eu acredito que eu vejo... Então, nesse ponto, outro ponto que eu acho que a Alteryx, nos últimos anos, em termos de inovação, ela foi para o caminho errado. Eu gosto bastante da parte de machine learning pela facilidade, mas quando você vai vender isso aí, é um pouco mais difícil, porque você tem os times geralmente você tem os times de data science que eles gostam de ter uma flexibilidade, né? Uhum. Para trabalhar, e os times de data science são mais técnicos mesmo. Então, assim, para você criar modelos em produção, de ponta a ponta, com Alteryx, eu acho que poucas empresas fazem isso, entendeu? Modelos de machine learning de ponta a ponta, desde o início ali até o final, com Alteryx, poucas empresas. E aí até tinha um outro produto que chamava Promote, do Alteryx, que ele ajudava nessa parte de implantar o modelo, né? Você integrar isso com uma web page, alguma coisa assim, e aí o usuário lá colocar os parâmetros ali e já gerar a resposta, um modelo de classificação, qualquer coisa que o pessoal tinha criado, né? Essa ferramenta do Promote, ela era muito interessante a ideia dela, só que ela é muito difícil de implementar, existia um gap muito grande ali entre um usuário de design e um cara que conseguia, né, colocar Promote rodando para o pessoal. E além disso, é muito caro. Né? Muito caro. O licenciamento dela é caríssimo, sendo que tem muita coisa open source aí que o pessoal consegue usar, né? E outras infras em cloud e tudo mais, que o pessoal consegue utilizar para isso. Então, aí a Alteryx começou, né, a focar muito. Não, vamos tentar jogar machine learning para o cara que usa Excel. Cara, eu acho legal a pessoa aprender, sabe? Só que para utilizar na prática, no dia a dia... É outra coisa. Não é o usuário do Excel que vai usar, né? Muito difícil. Então, aí teve IntelliJ Suite, então, essa parte de machine learning junto com o IntelliJ Suite, também que eles começaram a cobrar uma licença separada, e aí, a gente, um leitor de PDF aqui, a gente usa outra coisa que é grátis, né? Então, tem essa discussão também, né? O IntelliJ Suite já devia fazer parte do produto, até é legal, o IntelliJ Suite, mas cobrar uma licença à parte,
Enfim, tem muitas coisas aí que, mesmo eu gostando muito de Alteryx, eu acho que, sendo bem sincero, honesto, eu acho que a Alteryx pisou na bola em algumas questões de inovação nos últimos anos. Vamos ver se com o Designer Cloud aí eles vão conseguir trazer, né, mais essa credibilidade de volta, porque realmente o grande carro-chefe ali vai ser sempre o Alteryx Design. Eu acho muito difícil trazer algum outro produto. Que já faz muita coisa, né? Tipo, poxa! Coisa pra eu acho que ele atende muitos tipos de personas, assim, né? Muito amplo, a gente vê casos de uso de vários tipos de coisas, assim, mas realmente está ficando cada vez mais competitivo o mercado, né? Dessas plataformas, né? Que você falou, cada dia sai uma ferramenta nova. E muitas delas são open source, né? E os profissionais também vão mudando, né? Porque, de repente, ela entrou numa época que isso. Foram novos analistas de dados surgindo, que não tinham tanta afinidade com código, e foi essa porta de entrada. As pessoas vão cada vez mais, né? Buscando outras coisas, e ela vai precisar se adaptar. Ou focar nesse nicho aí, e é isso aí, né? Exatamente. E aí, quando você pensa em escalabilidade, o designer vai acabar ficando para trás, porque você pode processar. É o que eu penso. Uma coisa que a Alteryx deixou de fazer, que muitas outras ferramentas fizeram, é isso. O cenário de dados hoje, a escalabilidade ela aumentou por conta desses bancos de dados ou repositórios de dados em nuvem, que são que tem a parte de storage separado de compute, né? Então, você consegue armazenar muita coisa, né, nesses repositórios. E aí, por isso que mudou de ETL para LT. Você consegue fazer a transformação, você joga tudo no banco e depois transforma. Né? Antes não, você fazia a transformação para depois jogar no banco. Então, assim, a Alteryx, o INDB é muito legal. Eu adoro o INDB porque ele me gera... Mas o que eu uso ele hoje em dia? Eu uso para me gerar código SQL para usar em outras ferramentas, sei lá. Entendeu? Porque ele é legal nessa parte. Ele, eu penso num problema. Como eu já estou acostumado a pensar em Alteryx, eu faço o fluxo e ele me gera o SQL no final e depois eu pego esse SQL e adapto para outra coisa. Então, assim, se eles tivessem investido mais tempo no INDB ou nessas integrações com esses Cloud Data Warehouses aí, da vida, eu acho que eles estariam um pouco mais competitivos no mercado hoje em dia. Porque realmente a maioria das ferramentas já está, né? Já está muito próxima ali e tem que estar mesmo, né? Eu acho que é o futuro mesmo. O LT ali é o futuro, é o agora já, mas com certeza vai tomar conta do futuro aí. Essa questão de armazenamento está muito barato e você poder fazer tudo no cloud. Você não precisa trazer os dados para a sua máquina, começa a aprender no Python. Às vezes ela desiste porque, aquela classe lá do Pandas não aceita um parâmetro X lá e, esse erro aqui. Aí vai lá no Stack Overflow, tenta, não consegue, aí, dá uma desanimada, né? Sim. E eu acho que até com os erros o Alteryx ele é mais... você consegue amigável, identificar... né? Isso. Ele tem alguns erros que são genéricos, mas a maioria deles ele já te mostra. É o erro no SQL, por exemplo, você vai puxar alguma coisa em DB ou no Hive, quando você coloca ali, você consegue testar se o seu carry, você consegue bater lá no banco de dados ou se tem alguma coisa certa ou errada. Então isso ele já ajuda muito, né? Ele já te traz, já te dá o erro, olha, o seu problema é aqui. Então você já consegue solucionar. Ele te mostra qual que é a ferramenta, né, que tá dando... Exato. Isso é legal da ferramenta, né? Comparado a outras quando dá erros. Porque normalmente você tem que olhar um código inteiro, né? Dependendo do que for. Você pôs para gravar, Rani? Desculpa. Pois, tem problema. A gente vai picotar um pedaço disso aqui. Não tem problema. Mas eu queria perguntar, voltando um pouco e fazendo ali o ciclo do fechamento, que, bom, você falou agora, né, que é muito bom para esse começo, te ajudou sei lá, aprender novos conceitos. Eu acho que ajuda também a novas linguagens, né? Você já ter esse conceito de dados que você pegou ali de uma forma visual, é mais fácil de aprender. Mas você acha que o Alteryx
sei lá, eu vou usar uma palavra aqui que não é bem o que eu gostaria de falar, mas você acha que mudou sua vida profissionalmente, no sentido de, tipo, não sei, a gente sabe hoje que você tem uma carreira internacional, né? Você acha que foi devido ao Alteryx, você ter virado ACE foi o que proporcionou isso, ou você acha que esse é um caminho natural, porque a nossa área de dados a gente sabe que tem muitas possibilidades, né? Como é que você sente, assim, na sua vida? Não, eu acho que o Alteryx transformou minha carreira. É o grande personagem ali, porque eu acho que eu consegui ver oportunidade em um nicho que ainda estava, né, ainda estava crescendo, principalmente aqui no Brasil, né? Então, eu consegui, obviamente, você vai em outras ferramentas, cara, já tem cara que tem 50 anos de experiência no negócio. Então, para você se destacar, dá, mas é um pouco mais difícil, né? Você não vai ser um pioneiro, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu peguei essa fase do Alteryx estar em crescimento no Brasil, e como eu me interessei, era uma das poucas pessoas ainda que se interessava e corria atrás disso, eu consegui né, ter esse destaque, e isso, obviamente, facilita eu também chamar a atenção de empresas de fora, né, e conseguir trabalhar em coisas de fora. E aí, obviamente, veio o ACE e tudo, e essa bola de neve. Então, com certeza, sim, o Alteryx foi o transformador da minha carreira. Isso, sem dúvida, isso eu falo com a maior tranquilidade. E eu sou, assim, muito grato de ter participado dessa jornada toda aí, né? Agora, obviamente, assim, eu acho que as coisas, até os próprios focos na carreira vão mudando com o tempo, as tecnologias vão mudando, você tem que se adaptar também, né? Então, eu não sei se eu me vejo daqui a alguns anos ainda com o Alteryx, mas, assim, para quem está começando, eu sempre recomendo o Alteryx. Assim, você está começando a sua carreira, ou você ainda está, imagina, você trabalha numa área de negócio, você se interessa por dados, se interessa por análise, você é aquele cara nerd lá que fica, né, você quer saber detalhe do detalhe. Cara, eu acho que o Alteryx é muito fácil ele vai te entregando com os conceitos que você precisa saber numa carreira de dados, que necessariamente você acaba tendo que aprender um pouco de TI, um pouco de estatística, um pouco de ciência da computação, código, programação e tal, mas de uma maneira tão leve, assim, sabe? Tipo, e uma maneira fácil de você assimilar com outros conceitos que você está acostumado, talvez, no seu dia a dia. Né? Então, te ajudou a enxergar também outras coisas, né? Tipo, te ajudou a enxergar onde que tem pontos de melhoria que você poderia usar em outras ferramentas para poder buscar outras ferramentas também e aumentar não só o seu portfólio de aprendizado, mas seu conhecimento em geral, né, de análise de dados, que é muito importante aí que eu considero muito importante. Sim. É uma transição que você acaba fazendo, mas eu acho que é uma porta de entrada, cara, né? Eu não consigo ver, eu vi várias outras ferramentas aí já no mercado, não consigo ver uma ferramenta tão fácil assim, mais próxima de uma pessoa mais leiga, digamos assim, na área, do que o Alteryx, assim, cara, é incrível, assim, o poder que ele tem no começo, assim, de te impressionar e de te falar assim, cara, é fácil, eu consigo fazer análise de dados, né, eu consigo criar um valor, né, nos meus dados ali, facilmente, rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferramentas ali, consigo fazer uma análise legal, consigo impressionar, eu consigo criar um valor grande, agregado, em pouco tempo, né? E com pouco conhecimento, assim, que eu teria que ter se eu fosse uma outra linguagem de programação, até uma outra ferramenta que vai muito a fundo em alguns conceitos de dados e tal, Acho que, nesse ponto, se fez muito fácil, cara, se fez muito... Tem que ser um facilitador aí, e com certeza eu tenho muito a agradecer. Com certeza mudou minha carreira, assim, o ponto-chave ali, de me dar todo esse destaque que eu tenho hoje na minha carreira, tudo devido ao Alteryx. Sim. Pô, que legal. É bom saber, muito bom saber isso. Falando um pouco disso também, claro, para você, como no começo de tudo, né, não tinha comunidade em português,
Claro que para você tirar suas dúvidas, para ajudar o pessoal, se ajudar também, você tem que buscar lá fora, né? Comunidade gringa, inglês, etc. Isso também faz um diferencial, né? Tá, acho que para todos os usuários que trabalham com dados, poxa, vamos falar o inglês, até para você trabalhar para fora, para você aprender novas ferramentas ou novas linguagens, sai muito. Isso tudo sai antes em línguas estrangeiras. Mas você pensa em mudar para fora, Thales? Morar lá fora, sair do Brasil? Ou não? Você quer continuar aqui, mas sempre trabalhando para fora? Não, sim, eu já estou em processo, na verdade, né, para mudar para os Estados Unidos. Não pela minha empresa, tem outros jeitos tem um visto de profissional altamente qualificado lá nos Estados Unidos que eu já estou me preparando, já contatei uma agência e tudo mais, então é uma coisa que deve rolar talvez até no ano que vem aí. Acho que uma vez que você começa, pelo menos minha experiência, não é todo mundo que tem essa visão e eu respeito, mas uma vez que você começa a trabalhar para fora, e você vê como funcionam, né, os processos, operações e tudo mais, acho que eu, pelo menos, me senti mais confortável trabalhando para fora do que no Brasil. Obviamente, você encontra muitas barreiras de idioma, às vezes até um pouco de preconceito, né, o pessoal vê que você é de fora e tal, mas eu acho que a vida profissional, ela é mais reconhecida, né, pelo trabalho que você faz, e te dá mais oportunidades. Pelo menos a experiência que eu tive trabalhando para o mercado americano, né, obviamente cada um tem sua própria experiência, mas hoje mesmo eu não, é difícil eu querer aceitar trabalhar para cá, para o Brasil, né. Eu já me situei, já me vejo assim, profissionalmente lá fora, né? Então, e são várias coisas, né? Até a cultura de trabalho também, mas é o que eu falei, tem gente que gosta, tem gente que gosta dessa cultura mais próxima de escritório e tudo mais, mas eu me acostumei, eu me adaptei muito com a cultura de trabalho nos Estados Unidos. Então, eu me vejo só trabalhando em projetos e liderando projetos lá nos Estados Unidos para o meu futuro. E, assim, mas eu não sei, realmente cada um tem sua experiência. Tem gente que fala, não deixa o Brasil, ou não, só quer trabalhar para o Brasil, eu estou acostumado aqui, já sei como as coisas acontecem. Eu também acho que uma outra coisa que me faz ter essa vontade é a questão da inovação e da visão. Visão assim, aqui no Brasil, infelizmente, em alguns pontos, a gente ainda está um pouco atrasado nessa visão do valor um profissional de dados aqui para o mercado brasileiro. E o que ele pode gerar, né? O ganho, né? A produtividade, a economia, enfim. Então, essa visão ainda é limitada. A gente quer... Por isso que o Alteryx também não pega aqui, né? Porque a pessoa fala assim, pô, 20 mil reais. E aí você vai ver, o 20 mil reais substitui um CLT ali que faz aquele trabalhinho de colocar número na planilha. Você consegue diluir ele, né, 20 mil reais no ano. Beleza, esse valor, realmente você consegue diluir ele muito fácil. Mas é uma barreira realmente para as empresas. Putz, em vez de eu pagar 20 mil reais, eu vou pagar 2 pessoas para fazer isso. Mas no final, essas 2 pessoas talvez saia até muito mais caro, né? Só que no curto prazo, ele só vê que esse curto prazo. Ou tem a ferramenta X ali que faz um paralelo, exato. Só que aí é a questão, né? Aí, pô, e a curva de aprendizado dessa ferramenta? Que você vai, você tem que trazer uma consultoria, ou fazer treinamento, e mesmo assim, você não consegue, né, tirar o valor que você queria da ferramenta. É muita variável para ser considerada, né? A gente tinha até um tópico do inglês, né, para comentar com você, mas eu acho que de tudo que a gente já conversou, acho que a gente nem precisa tocar nesse ponto, a gente sabe o quanto o inglês é importante, né? Em geral, assim, para o mundo de análise de dados, né, para a nossa área em específico. Eu acho que a gente só tem mais um tópico que também, né, não é muito visto aqui no Brasil,
queria que você falasse só brevemente da parte do server, quais foi algum desafio que você já encontrou, coisas desse tipo, né? Até para o pessoal ter uma noção do que é o server, né? Do que é o Alteryx Server, quais são possíveis limitações, ou o que você pode fazer com o server. Acho que é legal dar esse briefing aí, até porque não é uma coisa que todo mundo sabe que existe, né? Então, se você puder, por favor. Claro, não, com certeza. Cara, o server é uma ferramenta bem, ela é poderosa. Assim, eu acho que até as empresas, até nos Estados Unidos, às vezes elas não tiram todo o valor que o server tem, tá? Porque acho que o grande diferencial do server é você poder colocar aplicações analíticas lá no server, né? E colocar para os usuários que não têm licença de design para eles poderem rodar os processos deles, né? Dinamicamente, como se eles estivessem, sei lá, preenchendo uns drop-downs lá, uns checkbox ali, pô, gerei Não meu é relatório. como se fosse um app, né? Exatamente. Seria isso? As aplicações analíticas, né? Os apps. Então, assim, essa parte de escalabilidade que você tem com o server e também a parte de você conseguir inserir essas pessoas no server sem pagar a licença e tudo mais, acho que é um grande valor, mas nem toda empresa vê isso aí, viu? As empresas estão mais interessadas em schedular o fluxo, ou, né, algumas, às vezes, vem a parte de, vamos fazer uma certa governança aqui, para não virar tudo, cada um faz o seu trabalho, a gente organiza, né, nas collections e tal. Então, assim, eu trabalho com server desde 2019 e já fiz managed services, já fiz um pouco de tudo, já fiz enablement, treinamento de server e tudo mais. É uma ferramenta que, assim, ela é poderosa, ela tem uns certos problemas em questão de compliance e se aplicada em enterprise, tá? Auditoria, assim, tem umas falhas, tá? Escalabilidade também, às vezes, eu acho que fica um pouco caro, dependendo de se quer um server muito grande, fica um pouco caro. Mas eu acho que assim, se você já está com um certo número de pessoas usando designer ali, acho que vale a pena, com certeza, que você tem um grande ganho de produtividade. Ainda mais quando você tem, tem uns desenvolvedores lá, mas eu tenho, por exemplo, uma área de sales lá que os caras precisam ficar gerando uns relatórios para eles lá, né? Tem que ser de Excel, que seja o que for, eles precisam gerar os relatórios lá, eu exponho essa aplicação, esse app lá no server e coloco essa galera aí como membro lá do server e deixo eles rodarem os relatórios. Cara, acho que isso é fantástico, sensacional, porque você não precisa colocar o cara de sales lá para ficar fazendo o Excelzinho dele, né? Você monta um processo lá que o cara gera isso aí na hora, ele tem aquele ganho rápido ali de insight ali para ele. Então, assim, quando você pensa nesse sentido, eu acho que tem melhorado muito a parte de API, de orquestração, de fluxo e tudo mais. Eu acho legal, só que realmente difícil de justificar um investimento aqui no Brasil, porque uma licença de single node de um nó só do server é 350 mil reais, acho. Então, assim, só a empresa de grande porte ali que vai conseguir comprar um server pequeno ainda, né? Um single node que você vai ter que fazer várias adequações ali e uma administração bem atenta ali para aquilo não acabar desandando. Então, acho que esse ponto aí, talvez com o Designer Cloud, né? Aí com várias features do server adicionadas aí, melhor, mas acho que tem esse problema, mas é uma ferramenta sensacional, cara. Eu trabalho com ela, inclusive agora estou num projeto com ela, e eu gosto muito do server, eu entendo muito do server, acho ele fácil, uma aplicação, você pensa no servidor, aplicação fácil de administrar em comparada com outras. Você viu, um servidor de Tableau, alguma coisa assim, cara, você tem que, um tipo de expertise que você tem que ter maior, assim, sabe? Sim. Legal. Legal. Vocês, pessoal, eu não tenho mais perguntas pensando na minha cabeça aqui. Vocês têm mais alguma que vocês querem colocar? Senão a gente pode encerrar. Cara, Thales, eu acho que a gente tem muito a agradecer. Foi muito produtivo o nosso papo, muito produtivo, tenho certeza. Para quem já conhece a Alteryx, né, aprendeu muito, né, sobre tudo que você comentou, até sua visão do negócio, por você ter
começado tudo isso, acho que né, foi um ponto muito forte aqui no vídeo de hoje, né, e sei lá, passado por todos esses pontos aí, então muito obrigado pelo seu tempo, pela sua oportunidade, por todo o seu apoio, né, você sabe que, querendo ou não, né, você é uma referência pra gente, assim, a gente começou esse canal, quando a gente, não sabia nada de alto, a gente estava lá trabalhando lá atrás, você juntou, vamos aprender, então você apoiou muito a gente, então muito obrigado, né, se esse canal existe hoje, também tem uma perninha sua aqui, tenho certeza disso, né, não só a perna, pode ser que tenha os braços também, o resto do corpo, mas beleza, então muito obrigado pelo seu tempo aí mais uma vez, e o que você puder, né, precisa da gente, né, hoje ou no futuro, que a gente puder fazer para te ajudar aí também, conta com a gente, tá bom? Mais uma vez. Que é isso, pessoal, eu que agradeço e vocês estão de parabéns aí pelo canal, por trazer conteúdo. Vou ficar observando, claro, se vocês precisarem de qualquer coisa, aí acesso a conteúdo é o que não falta, né, e também até se vocês quiserem iniciativas junto com o User Group, tá aí o Carlão Marcos lá, vocês podem entrar em contato aí, enfim, a gente, que eu falo, esse negócio de comunidade, cara, a gente tem que estar sempre aberto o pessoal que tem vontade se destaca, sabe? Eu não acho que você precisa trabalhando, você precisa trabalhando com a ferramenta, você precisa, mas tem vontade, você gosta do negócio, você se interessa, cara, vamos compartilhar conteúdo, vamos ajudar outras pessoas, vamos disseminar. Eu acho que é bem legal o trabalho que vocês estão fazendo, tirando tempo aí de vocês aí para desenvolver o canal aí. Bem legal. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau.